bom? Então, nós vamos orar e em seguida nós estaremos estudando sobre uma mãe missionária. Amado Deus, precioso Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor, por tua misericórdia e pela graça do Senhor sobre a nossa vida. Nos ajuda a louvar o Senhor a cada dia, a depender de ti e honrar o teu santo e precioso nome. E que louvamos ao Senhor por todas as mães. Agradecemos a Deus porque o Senhor tem sido bondoso para com todos. Louvamos a ti, ó Deus, porque as nossas mães são um presente de Deus. E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a elas, suprindo as necessidades. Pedimos pelas futuras mães também, que o Senhor ajude a cada um. Nos ajuda, Pai, como cristão, a sermos crentes cheios de gratidão a ti. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje pela manhã estaremos falando sobre uma mãe missionária, tá bom? Uma mãe missionária. Vamos abrir nossa Bíblia lá no texto de Êxodo, capítulo 2, tá bom? Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Nós encontramos aqui neste capítulo, meu amado, para mim, eu confesso aos amados irmãos, eu conheço muitas mulheres de Deus, muitas na Bíblia também, grandes mulheres de Deus, mas eu penso e eu creio, até que eu seja convencido de outra forma, eu creio que esta mulher que esse texto relata, eu não vou falar somente dessa, mas eu poderia falar somente dessa. Para mim é um exemplo da maior mãe que esse mundo já teve. Por que eu estou falando assim? Porque ela teve pouco tempo com seu filho, mas que esse filho, o tempo que ela teve com seu filho, por ser tão pouco, ela fez uma diferença enorme na vida do seu filho. E realmente é louvável a Deus pela vida desta mulher, tá bom? Pela vida desta mulher. Então, diz aí em Êxodo, capítulo 2, tá bom? Falando de uma mulher chamada Joquebede. Olha o que diz. Êxodo capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendência de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou o cesto de junco, calafetuou com betume e piche, pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Sua irmã ficou de longe para observar o que lhes haveria de acontecer. Desceu a filha de Faraó para banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e a tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser seu filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei.
porque das águas o tirei. Amados, o que é uma mãe missionária? Ou como eu posso ser uma mãe missionária? Então, eu quero dizer que uma mãe missionária é aquela mãe que investe na salvação do seu filho. Uma mãe missionária é aquela mãe que investe na salvação dos seus filhos. E aqui nós temos o exemplo de uma mulher que viveu em uma época difícil e quando ela estava grávida, o faraó mandou que todos os meninos recém-nascidos fossem mortos. E a Bíblia diz que esta mulher, ela teve seu filho e por 3 meses ela conseguiu esconder seu filho. Eu acho que Moisés não chorava não, viu? Era uma criança, mas quando chega aos 3 meses já fica mais difícil, né? Já fica mais animado, já começa a ficar esperto e ter algumas reações. Por essa razão, o texto nos diz que ela, não podendo mais guardar o seu filho em casa sem que o faraó percebesse, então ela fez no cesto, ela forrou o cestozinho com betume, tá bom? Então, veja, essa mulher, ela pegou seu filhinho, colocou no cesto, tá bom? Pegou ele, botou no rio, aonde a filha de Faraó estaria tomando banho mais na frente, pediu para que sua filha, Miriam, pudesse olhar o cesto, e aquele cestinho foi descendo no rio, foi descendo e foi bater aonde a filha de Faraó estava tomando banho. A filha de Faraó, quando olha para o cesto, pega o cesto, quando abre o cesto, e ela se depara com Moisés. E o texto diz mesmo que ele era um menino formoso, né? Provavelmente forte, né? E tudo. Então ela disse: eu vou criar esse filho para mim. Mas como eu vou criar esse menino? Aí é onde é que apresenta a Miriam, a irmã do menino, e diz: olha, em outras palavras, eu sei que é difícil para a senhora criar esse menino porque ele ainda está amamentando. A senhora precisa realmente de alguém que possa amamentar ele. E eu conheço uma pessoa hebreia que pode cuidar dessa criança. E a filha de Faraó mandou chamar, e a própria mãe da criança veio. Amado, essa história, mais do que a mãe de Moisés, eu fico encantado com a soberania de Deus, como Deus ele providencia tudo da sua forma. Não existe acaso, não existe acaso, não existe coincidência. Deus está no controle de todas as coisas. E aqui nós vemos Deus controlando a vida de Moisés. Então Miriam chama sua mãe chega e a filha fala: olha, eu vou te dar esse menino para você criar. Quando ele já estiver maiorzinho, creio eu, com 3 anos de idade, quando ele estiver maiorzinho, então você vai pegar essa criança e vai me entregar, porque é minha essa criança. E ela assim o fez. Não somente teve a liberdade de criar seu filhinho, ainda foi paga, né? Diz que ela pagava um salário para a mãe de Moisés. O que nós ficamos encantados é com a soberania de Deus. Deus está no controle. Não existe, meus amados irmãos, coincidências. Não foi por acaso. Nada acontece se não for permitido por Deus. Deus, ele cuida dos seus, porque ele tem propósito em nossa vida. Mas o que me chama aqui a atenção na vida da mãe de Moisés é porque ela tinha pouco tempo para estar com seu filho. Ela tinha pouco tempo. Ela tinha mais ou menos 3 anos só para estar com seu filho. Lendo um texto lá de Hebreus, capítulo 11, veja Hebreus, capítulo 11, versículo 23, tá bom?
Hebreus, capítulo 11. Olha aí, Hebreus, capítulo 11, verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Fé dos pais. Durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Os pais não ficaram, confiaram em Deus. Se você vai mais na frente, nós não vamos ler, mas diz que Moisés ele foi um grande homem de Deus, como nós assim o conhecemos. Um grande homem de Deus. Um homem que, mesmo sendo criado na casa de Faraó, depois dos seus 3 anos de idade, criado lá em Hebreus diz, criado diante de toda a ciência, de toda uma cultura anti-Deus, mas Moisés, ele foi um grande homem nas mãos de Deus. Um homem que possuía uma intimidade com Deus. Um homem que tinha uma liberdade diante de Deus. O único que ficou face a face, falava face a face com Deus. Mas para Moisés ser esse grande homem, mesmo diante da soberania de Deus e sua graça, mas devemos louvar a Deus pela vida da sua mãe. Eu creio que os 3 anos que Joquebede passou com o seu filho fez a diferença na vida do seu filho. Fez a diferença. Eu creio que ela sabia o pouco de tempo que tinha e ela não perdeu tempo. Eu creio que ela gastou tempo para ensinar seu filho, para que aqueles poucos dias de vida pudessem ficar marcados no coração de Moisés por toda a vida, com respeito a Deus. Amados, eu penso que quando a mãe de Moisés cantava para ele, a mãe de Moisés não cantava hinos ou música como muitos pais cantam para os filhos, né? Boi, 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 boi da cara. Não. Eu penso que a mãe de Moisés não gastava tempo com coisas que não iria contribuir para a sua vida espiritual. Eu penso que ele cantava hinos e mais hinos, que exaltava a pessoa do nosso Deus. Eu creio que logo pequenininho ela contava histórias e mais história de Deus. Ela contava sobre a pessoa do Senhor, ela contava sobre a grandeza do Senhor, ela contava sobre o povo do nosso Deus que estava ali, ela contava realmente as maravilhas de Deus para Moisés. Ela falava do Criador dos céus e da terra, ela falava desse Deus maravilhoso, desse Deus que um dia havia prometido que iria mandar o Redentor, o Salvador. E por 3 anos só, essa mulher dedicou-se fielmente à educação, apesar de suas obrigações. Ela uniu o coração de Moisés ao coração do Senhor. Ela ensinou o amor e a lealdade a Deus. Ela com certeza foi uma mãe que se importou com a salvação do seu filho. Ela era uma mãe missionária. Foi ela quem colocou no coração de Moisés o amor pelo seu povo e principalmente o amor e a obediência a Deus. É encantador a vida dessa mulher. Vendo aqui a vida dessa mãe missionária, Joquebede, a mãe de Moisés. Ela investiu tempo. Ela dedicou tempo a ensinar a seu filho a respeito da salvação. Moisés ele foi um grande homem nas mãos de Deus. Mas devemos reconhecer o papel que sua mãe teve na vida desta criança. E só por 3 anos. Agora eu gostaria de falar para nós, principalmente para você, minha irmã, que está nos ouvindo. Você tem se importado com a salvação do seu filho? Você tem falado para o seu filho sobre Deus, sobre a salvação?
Você lê diariamente a Bíblia para ele? Você ensina hinos de louvor a seu filho? Você disciplina o seu filho como Deus assim nos ensina em sua palavra? Nunca esqueça que a alma de seu filho está em suas mãos. Nunca esqueça disso. Deus lhe deu esta responsabilidade e você não pode falhar. Não pode falhar. Porque você tem uma responsabilidade de conduzir seu filho a Deus. De conduzir seu filho a Deus. A mãe de Moisés não podia falhar. Não podia falhar. Vamos ler, nós não temos poder de convencer sim os nossos filhos. Mas Deus trabalha a partir e apesar também de pais que se importam com seus filhos, que ensinem os seus filhos no caminho que devem andar. Gaste tempo. Não é perda de tempo não. Antes de seu filho dormir, faça um devocional com ele. Ao se acordar, se é pequeno, faça um devocional. Se já está grande, pergunte a ele se ele já fez o devocional dele, mas uma vez por dia se reúna com ele para poder fazer seu devocional com ele. Isso é sério. Eu fico feliz. A gente dá vários exemplos, mas creio que a irmã Neném Ribeiro, ela está nos ouvindo. Certa vez, na última vez eu acho que eu falei com a irmã, eu estava passando lá pela casa dela e ela estava lendo a Bíblia com a sua filha Lourdes, né? E ela disse assim para mim, disse, olha, pastor, Deus é testemunho, que durante minha vida eu tenho ensinado para os meus filhos a respeito de Deus. Não somente para os meus filhos, mas eu sei também para os netos dela. Mas ela falou dos filhos, mas também para os netos. E ela disse, Deus sabe o meu desejo, é que todos os meus filhos e netos conheçam Jesus. E ela disse com essas palavras, no dia que eu partir daqui, eu vou partir com a minha consciência limpa, porque eu fiz a minha responsabilidade para com os meus filhos, ensinando a eles o caminho que devem andar. Eu fiquei muito feliz e espero também que todas as mães possam ter essa consciência limpa, né? A minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. Vamos cantar hinos que exaltam o nome do Senhor. Vamos aprender hinos novos no sentido do cantor cristão. Você já imaginou se você cantasse esse hino para o seu filho? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no lar celeste se o caminho da cruz errar. Imagina esse hino. Você imagina a letra desse hino se a criança aprendesse esse hino logo no início? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Foi ele que abriu por meio da sua mão. Não há outro meio de ir, não há. Ele vai aprender logo cedo que não há outro meio de ir para o céu. E ele vai aprender também que ele nunca irei entrar no lar celeste se o caminho da cruz errar. Eu nunca vou entrar no céu se esse caminho que minha mãe ensinou eu errar. Hinos como esse fica marcado num culto doméstico. Você pode cantar hinos do cantor cristão. Nós podemos sim realmente glorificar ao nosso bom Deus. Então veja isso por aí. Invista na vida do seu filho como essa mulher fez. Essa mulher fez. Tá bom? A Bíblia nos diz em Provérbios 28, 22, 6, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Não se desviará dele. Novamente, gostaria de lhe perguntar: você está falando do Senhor todos os dias a seu filho? Você está falando? Nunca esqueça que a alma do seu filho está em suas mãos. Deus, ele deu um voto de confiança a você, em dar um filhinho, para que você possa criar para ele
Por esta razão, a missão da mulher e a sua maior missão é de ser mãe. Há uma frase de um teólogo que diz o seguinte: é muito maior negligência dos pais deixar uma criança crescer sem Cristo do que deixá-la crescer analfabeta. Nesses dias, amados, quero abrir um parênteses, mas está dentro do tema. Quando não está tendo aulas, e essas aulas que estão suspensas, estão fazendo aulas e passando as atividades para os lares, aulas em casas, algumas atividades. Temos visto até no WhatsApp mensagem de pais desesperados com seus filhos, desesperados. E eu confesso que eu ri muitas vezes com algumas mensagens dessas. Mas o que eu vejo é que os pais, eles não estão assumindo a responsabilidade que sempre foi deles. A responsabilidade de educar os filhos nunca foi do Estado, foi dos pais. E eu posso ver com essas imagens, com esses áudios, com aquilo que passamos também, isso demonstra o despreparo de nós pais na educação dos nossos filhos. É nossa responsabilidade, é nosso dever, mas nós logo cedo passamos a responsabilidade dos nossos filhos para a escola, para a TV, e isso é muito perigoso, porque quando eles crescerem, quem vai ser a pessoa que influenciou ele para a vida dele? Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Então, mães, pais também, nós somos missionários. Ao lar é o nosso maior campo missionário. Se nós não nos importamos com aqueles da qual nós amamos, jamais iremos nos importar com aqueles que estão distantes de nós. Nossos filhos são presentes do Senhor. E alguém certa vez disse: olha, é muito maior negligência dos pais deixar uma criança crescer sem Jesus do que deixá-la crescer analfabeta. É muita maior negligência. Se você permite que uma criança cresça analfabeta, é negligência. Ela vai sentir grande dificuldade na vida. Dificuldade de trabalho, dificuldade de relacionamento, dificuldade de ler as Escrituras. É uma negligência. Mas a maior negligência e a maior consequência é um pai que deixa uma criança nascer sem ter o conhecimento do Senhor. Eu não estou dizendo na questão de se converter, porque aí é entre ela e Deus. Mas que nós possamos ter a consciência limpa também, como a irmã Neném tem, de dizer: eu falei, eu nunca deixei de orientar meus filhos, eu sempre falei para eles. Essa era a minha prioridade. Então vamos pensar nisso. Mãe, é um privilégio ser mãe. Só as mulheres têm esse privilégio. É uma alegria. É maravilhoso. O irmão André estava me falando aqui, hoje ele está completando mais um ano de vida, né? No Dia das Mães, né? Desejamos os parabéns para ele. E ele estava falando para a mãe dele que ele nasceu no Dia da Mãe, no Dia das Mães. Literalmente. E ele estava falando para a mãe dele, disse: a senhora se lembra no dia que eu nasci? Ela disse: como é que eu vou esquecer desse dia? É um dia marcante, não há como esquecer. Os anos podem passar, mas cada mãe lembra de cada dia que deu a luz aos seus filhos. Mas lembra, Deus nos deu o privilégio, ou Deus lhe deu o privilégio de ser mãe. Mas junto com o privilégio sempre há responsabilidade. E é sua responsabilidade, a responsabilidade dos pais, mas estamos falando do Dia das Mães,
é sua responsabilidade educar seu filho no caminho em que deve andar. Então, uma mãe missionária, ela investe na salvação do seu filho primeiramente. Nunca esqueça disso. Uma mãe missionária, ela investe na salvação do seu filho. Uma mãe missionária também, ela investe na vida espiritual do seu filho. E como pessoa que investiu na vida espiritual do seu filho, a gente não se teve muito tempo, a mãe de Moisés, mas ela investiu na salvação, inculcou, mas ela não teve a alegria e o privilégio de ver seu filho crescendo. Mas nós temos um exemplo de um homem chamado Timóteo, um pastor, um excelente pastor, um grande pastor. E Paulo, ao falar de Timóteo, Paulo disse o seguinte em 2 Timóteo, eu peço que os amados possam abrir conosco aí em sua casa, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo 1, 5. Paulo falou para Timóteo o seguinte, olha: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, Timóteo. Paulo está preso, Paulo está dizendo, olha, eu recordo, eu me lembro dessa fé verdadeira que você tem, dessa fé sem fingimento. Olha o que ele disse: a mesma fé que Timóteo tinha, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Loide. Olha, Timóteo, essa fé que você tem, sem fingimento, primeiramente ela habitou na tua avó, depois em tua mãe Eunice, e por último em ti. Você vê esse texto aqui? Primeiro, a fé de Timóteo, ela veio da avó, a avó dele, não fala nada dos pais, até o pai de Timóteo não eram judeus, eram gregos, não fala nada dos pais dele, do avô dele, mas fala da avó dele, porque a mãe, mesmo que o pai tenha tamanha responsabilidade por ser o líder, mas a mãe passa mais tempo com os filhos. Os pais saem para trabalhar, a mãe passa mais tempo, quando essa mãe também não trabalha, mas na grande maioria passa mais tempo. Então a mãe tem um papel fundamental na criação dos filhos. Então olha, a tua avó, a fé que habitou nela, eu creio que Paulo não falou da bisavó dele, porque provavelmente não conheceu, mas a fé que estava na tua avó, ela ensinou para a tua mãe, e a tua mãe, Timóteo, ensinou para você, não somente na salvação, mas no investimento na vida de Timóteo. Veio da sua avó, veio da sua mãe. Também em 2 Timóteo 3,15, olha o que diz em 2 Timóteo 3,15, Paulo falando para Timóteo: e que desde a infância, Timóteo, sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Desde criança, Timóteo, você tem sido ensinado a palavra de Deus. Sua mãe ensinou a você desde criança. Me perguntaram assim: pastor, quando é o momento ideal para a gente começar a ensinar os nossos filhos? É antes dele nascer. É comprovado que, se eu não me engano, com 3 meses ou 4 meses, a criança no ventre já começa a ouvir. Cante hinos para ele. Evangeliza ele, já lá. Isso não é em vão, não. Isso, quando ele nascer, ele já está sendo preparado para ter um encontro com o Senhor. Traz as crianças para a igreja, para que a igreja seja um ambiente da qual ela possa estar ligada, ter contato. Isso vai fazer diferença. A mãe de Timóteo ensinava desde a infância a Timóteo. Crianças não nascidas precisam ser ensinadas. Crianças recém-nascidas, bebê, precisa ser
ensinado. Ensina a criança, e aí a palavra lá é para a criancinha mesmo, no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho não vai se desviar dele. Vou só ler o Salmo 78, versículo 6, 3 a 6, diz: o que ouvimos e aprendemos e os que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Cantaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Veja que é uma ordem: tu a inculcarás a teus filhos. E no versículo 6 ele diz: porque Deus ordenou aos nossos pais que ensinasse a seus filhos. Olha no versículo 6, a fim de que, aí é o propósito, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez o referisse aos seus descendentes. Olha que texto, né? Porque Deus ordenou aos pais: ensina a criança, inculca na criança. Para quê? Para que os seus filhos que hão de nascer pudessem conhecer a Ele. Nós, pais, somos responsáveis pelo conhecimento de Deus na vida dos nossos filhos. E você, mãe, não perca tempo com WhatsApp, com Face. Gaste tempo lendo a Bíblia, ensinando o seu filho. Isso é ser uma mãe missionária. Isso é ser uma mãe missionária. Então, uma mãe missionária, ela investe na salvação do seu filho. Uma mãe missionária, ela investe na vida espiritual do seu filho. Ela se ocupa mais na criação dos seus filhos. Ser mãe é sua maior missão. Nunca esqueça disso. A sua maior missão não é ser uma trabalhadora. A sua maior missão é ser mãe. Muitas mulheres trabalham assim, que são virtuosas. A mulher virtuosa, ela trabalhava para ajudar no orçamento familiar dos seus filhos, dos seus esposos. Mas se essa mulher tiver o privilégio de não trabalhar, ser uma dona de casa e cuidar dos seus filhos, essa é a sua maior missão. Nunca esqueça disso. Você trabalha porque precisa. Espero que sim, porque necessita. Mas a sua maior missão é de ser mãe. John Wesley, que é um dos maiores teólogos inglês, ele disse o seguinte: aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Olha, eu aprendi mais de Deus com a minha mãe do que todos os meus professores que eu estudei. Só um pouquinho sobre a vida de Susana Wesley. Eu vou falar um pouquinho também à noite sobre ela. Susana Wesley, que era mãe de John Wesley, ela tinha 17 filhos. Não, ela tinha muitos filhos. Eu não me esqueci aqui o nome, a quantidade, mas ela tinha muito. John Wesley era o seu 13º. John Wesley era o seu 13º. Não sei se era 13 filhos que ela tinha. Tá bom? Mas devido às atividades pastorais que o pai de John Wesley tinha dificuldade de dar assistência de forma integral no seu lar. Ele viajava muito pregando, ele era um conferencista. Então Susana Wesley assumia a administração financeira e a educação dos seus filhos e filhas, disciplinando com rigidez, mantendo um horário para cada atividade e reservando um tempo de encontrar cada filho para conversar e estudar e orar. Ela ainda tinha tempo de pelo menos gastar 1 hora em um devocional sozinha com Deus. Se eu não me engano, acho que não sai da minha mente, eu acho que era 20 filhos, era uma coisa assim. Ela entendia o compromisso da maternidade com a responsabilidade de educar e formar homens e mulheres de Deus. Era responsável pela alfabetização
e evangelização dos seus próprios filhos. Ela ensinava seu filho sobre Deus, sobre o pecado, ensinava a orar, e os seus filhos, alguns, se destacaram como missionários, compositores de belos hinos. Ela foi uma grande mulher. Então, o que eu fico pensando muitas vezes, as mães de hoje, muitas vezes têm um filho, 2 filhos, e não conseguem dar de conta. Há alguma coisa errada em nosso cristianismo. Há alguma coisa errada. Alguma coisa modificou o coração das mães. Alguma coisa modificou. Alguma coisa está travando. Eu não estou aqui para condenar nem acusar, porque somos vítimas desse mundo. Difícil para você que não teve também um lar onde os seus pais ensinaram assim, você possa dar continuidade. Eu sei que é difícil. Mas vamos orar, amados. Vamos nos esforçar. Vamos tentar entender a responsabilidade que nós temos para com os nossos filhos. Ser uma mãe missionária é aquela mãe que investe na salvação do seu filho e na vida espiritual do seu filho. E por último, ser uma mãe missionária é aquela que investe, tá bom? No chamado do seu filho. No chamado, no sentido, se o seu filho querer ser um missionário, um pastor, uma missionária, uma esposa de um pastor, ela vai receber isso não como uma ameaça, ela vai receber isso não como uma coisa que vai destruir a vida do seu filho. Mas se você é uma crente e ama o Senhor, e que tem investido na vida espiritual do seu filho, que tem investido também na salvação do seu filho, quando Deus o chamar para o ministério, você vai investir também nesse chamado, você vai apoiá-lo, você vai orar com ele, você vai se alegrar na presença do Senhor. E eu gostaria só de mencionar aqui, já mencionamos 2. Moisés foi um grande profeta de Deus, Deus o chamou. Timóteo foi um pastor. Mas o que falar de Ana? O filho de Ana foi um profeta. Mulheres que não somente investiram na salvação dos seus filhos, mas acima de tudo também investiram no chamado dos seus filhos. Olha, mães, pais, se o seu filho chegar para você e dizer: mamãe, eu queria ser um pastor, se alegre, agradeça a Deus. Meu maior desejo, eu desejo também de Emília, é que Deus chame os nossos filhos para o ministério. Agora, o nosso desejo maior é que Deus, que sejam homens e mulheres de Deus, esse é o nosso maior desejo. Mas se Deus o chamar para o ministério, isso vai nos trazer grande felicidade. Muito mais do que ser um engenheiro, muito mais do que ser um médico, muito mais do que ser um advogado, muito mais do que ser um empresário. É o privilégio dos pais que têm seus filhos no ministério. Médicos, é de grande honra ser um médico. Estamos vendo a importância desses profissionais na salvação de vida, mas salvam vidas somente físicas. Mas o pastor, o missionário, está envolvido com a salvação eterna das almas. Você sai de um hospital e tem que demonstrar gratidão pelo cuidado desses profissionais. Mas quantas pessoas chegarão no céu e vão agradecer a você por ter pregado o Evangelho para ele? Esse é o maior privilégio de uma mãe, em ter seus filhos que sirvam a Deus de forma integral. Mas isso é um chamado com Deus, não é conosco. Se Deus o chamar, invista. Tem pais, mães, que quando os filhos chegam: mãe, eu gostaria de ir para um seminário, tira isso da sua cabeça, vai estudar, vai ser alguma coisa na vida. Tem pessoa como se o pastor não fosse nada. Tem mães que dizem: pastor, por favor, tire
Um dia desse, uma mamãe chegou para mim e disse: pastor, por favor, tire da mente da minha filha ser esposa de um pastor, porque o que é que essas pessoas vão ser? Ela. Agora ela estava dizendo para mim, né? Mas é interessante. Mas lembre, não há privilégio maior do que ter um filho chamado por Deus para o ministério. Agora, repito, se Deus não chamou seu filho, mas ele é um homem de Deus, e Deus o chamou para ser um médico, graças a Deus. Se Deus não me chamou para o ministério, mas chamou você para ser um engenheiro, uma engenheira, amém, graças a Deus. E o que nós devemos fazer é investir na vida deles, para que quando eles chegarem a esses lugares, eles sejam uma bênção do Senhor, uma bênção do Senhor. Os puritanos, que era um povo puro, que surgiu na Inglaterra por não concordar com a igreja da Inglaterra, que eram os anglicanos, que não haviam mudado nada na sua reforma. E eles começaram a ser um povo puro, um povo que vivia em santidade. O lema dos puritanos era o seguinte: eu quero que os meus filhos e os meus jovens sejam os melhores profissionais da nossa sociedade. Aonde estiver lugar, aonde estiver profissão, nós queremos colocar jovens que façam diferença. Os puritanos, eles tinham os melhores médicos, os melhores engenheiros, os melhores advogados, mas eles honravam a Deus na sua profissão. É isso que eu digo para os jovens, quando eu vejo um jovem se formando, graças a Deus. Se Deus não o chamou para o ministério, não vá para o ministério. Mas se Deus lhe quer e lhe deu uma profissão, desempenhe com tanta responsabilidade e amor e faça a diferença onde você vai. Imagina aí um crente sendo médico num momento como esse. Quantas oportunidades não tem de evangelizar aquelas pessoas que estão no UTI para que elas conheçam Jesus? Se não estão fazendo, realmente é uma negligência. É uma negligência. Mas faça isso. Invista na salvação do seu filho, invista na sua vida, na vida espiritual do seu filho, invista no chamado do seu filho. Nunca menospreze quando um filho seu chega para você e diz: mamãe, eu queria ser um pastor, eu queria ser um missionário. Mesmo que ele seja pequeno, não desconsidere, mas ora por ele e ora para que Deus confirme isso no coração dele. No coração dele. Quero concluir dizendo o seguinte, amado: nenhum homem, isso foi um teólogo que disse, nenhum homem ou mulher jamais teve um desafio mais nobre ou um privilégio mais elevado do que educar um filho para Deus. Sempre que menosprezamos esse privilégio ou negligenciamos esse ministério por qualquer outra coisa, viveremos para nos lamentar disso com tristeza e dor. Vou repetir novamente: nenhum homem ou mulher jamais teve um desafio mais nobre ou um privilégio mais elevado do que educar um filho para Deus. Sempre que menosprezamos esse privilégio ou negligenciamos esse ministério por causa de qualquer outra coisa, viveremos para nos lamentar disso com tristeza e dor. A mãe que lia para o seu bebê. Um pregador conta a história de uma jovem mãe que costumava sentar com seu bebê num braço e a Bíblia aberta em outro. Um dia um amigo perguntou: você está lendo a Bíblia para o seu bebê? A mãe respondeu: sim. O visitante perguntou: você não acredita que ele está entendendo, não é? Não, respondeu a mãe, ele não está entendendo agora, mas eu quero que as memórias mais antigas dele seja vendo e ouvindo a palavra de Deus. A escola dominical poderia treinar seus filhos. A igreja fornece educação cristã para os seus filhos. Mas, meu amado, minha amada, nada substitui o papel do lar
em providenciar a liderança espiritual para seu filho. Então, mãe, que Deus lhe abençoe. Que Deus as encha de tamanha sabedoria para poder criar seus filhos no caminho do Senhor. Quem tem 10, quem tem 7, quem tem 3, quem tem 1. Temos imensa responsabilidade. E que não esqueça, a sua maior sensação de prazer no futuro não é se seu filho foi um advogado, foi um médico, foi um engenheiro, e se ele não foi salvo, você vai viver lamentando com tristeza. Não na eternidade, porque você vai estar no céu, mas aqui. Talvez a maior tristeza de um pai crente, para mim seria a maior tristeza que um dia eu poderia ter na minha vida, é saber que meus filhos não andam como o Senhor. Eu não sei como eu iria suportar isso, sabe? Não sei. Então ore. Ainda tem tempo. Ainda há tempo de investir, de orar pelos seus filhos. Eu contei aqui o exemplo de irmã Neném, da irmã Marinete. Ela sempre diz: pastor, eu nunca deixo de falar para os meus filhos. Eu nunca deixo de falar para os meus filhos. Então, ainda há tempo, vamos. Mesmo que os seus filhos já estão casados, mas aproveite tempo quando eles forem visitar. Pergunta a eles sobre Deus, sobre Jesus, como ele está caminhando. Traz palavras se ele não está caminhando. Evangeliza ele. Novamente, não deixe. Ora por ele. Então, que Deus te ajude, meu irmão. Que Deus te ajude. Eu quero deixar aqui meus parabéns para a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente, te dá sabedoria. E que você seja uma mãe bem-sucedida. Se você quer ser uma mãe bem-sucedida, esteja conosco à noite, ouvindo a mensagem de uma mãe bem-sucedida. Que Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor seja com todos. Mas eu sei também que por mais que você se dedique tempos e mais tempos ensinando seus filhos, se não for a graça de Deus na vida deles, também não vai ter muito efeito na nossa vida. Por isso vamos cantar mais uma vez o hino